Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e nosso Pai, concedei-nos a vossa luz para captar interiormente a vossa mensagem. Sabemos que sois o caminho, a verdade e a vida. Que saibamos então entender o que isso significa, Senhor. Que vós sejais a primeira e a última palavra em meu coração. Falai, Senhor, que o vosso servo agora vos escuta. Meus amigos e irmãos em Cristo, começamos então o mês de setembro, dedicado ao estudo da Palavra de Deus, ao aprofundamento das Sagradas Escrituras. Aqui no Brasil, esse mês é dedicado à Sagrada Escritura. E aí nós queremos, ao longo desses dias, refletir o livro do Deuteronômio, que a CNBB propõe para nós como meditação da Palavra de Deus. Então, ao longo desses dias, nós estaremos enviando esses áudios como podcast para você meditar, seja no trabalho, seja indo para o trabalho, ou seja, na conclusão do dia ou no final da tarde, juntos fazermos uma reflexão a partir da Palavra de Deus, à luz da Palavra de Deus, também para a nossa vida nos dias de hoje. Então, convido você desde já a entrar no texto, a começar a ler e saborear esse texto do livro do Deuteronômio, que está no Antigo Testamento e é o último livro do Pentateuco. Convido você então para meditarmos juntos. Deus nos abençoe, nos conceda as luzes necessárias para compreender a sua palavra naquele tempo, a sua mensagem dita naquele contexto, como também a sua mensagem que é dita para nós hoje. Paz e bem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, continuemos nossa meditação, nossa reflexão sobre o livro do Deuteronômio. Hoje queria trazer 7 palavras que a gente pode selecionar com muito cuidado do texto do livro do Deuteronômio, que são palavras-chave, temas centrais de todo o grande texto, de todos os versículos e capítulos desse texto. As palavras são amor, memória, serviço, êxodo, comunidade, libertação e aliança. São palavras frequentes. Queria que você colocasse aí no caderninho ao lado, né? Cada uma dessas palavras para a gente refletir um pouco delas. Cada uma delas. Primeira delas, vamos dizer assim, que o livro do Deuteronômio, ele revela a face do Deus do amor. E aí nós vamos romantizar como o livro do Cântico dos Cânticos, né? O livro do Deuteronômio é o perfume do amor. É a revelação de um Deus que é amor e que esse Deus que é amor é a chave de interpretação de todos os fatos da história. Lá na frente nós vamos encontrar nos evangelhos e nas cartas de João, o evangelista apresentar Deus como Deus do amor. Deus é amor. Chegar a essa compreensão requer um caminho, né? Requer um caminho. Por isso que a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. A gente encontra também essas ideias na Sagrada Escritura, né? Pessoas que chegaram a uma maturidade de fé e que têm o entendimento de um Deus que é amor. E outras pessoas que falam de Jesus, falam de amor, falam de Deus, mas não tiveram essa experiência desse Deus que é amor e não tem essa maturidade espiritual. Então, o amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito. Foi por amor.
E aí sugiro a leitura do livro do capítulo 7, versículos de 7 a 8 do livro do Deuteronômio, né? Você vai ver essa expressão de afeição. Javé se afeiçoou a vós e vos escolheu. Então, essa expressão de amor que Deus tem pelo seu povo. A segunda palavra é a palavra memória. E essa aqui é muito forte. Permita-me dizer que a partir do livro do Deuteronômio a gente entende uma coisa. Quem perde a memória, perde o rumo da sua vida. E aqui me permitam fundamentar com outro texto. Há um texto de Freud chamado de O Futuro de uma Ilusão, é um texto de 1927, que Freud diz assim aos seus leitores, né? Quanto menos uma pessoa sabe a respeito do passado e do presente, mais inseguro será seu juízo sobre o futuro. E ele continua: os seres humanos em geral vivem o seu presente de maneira ingênua, sem poder apreciar seu conteúdo. Eles precisam primeiro tomar distância dele. Isso é, o presente precisa ter se tornado passado para fornecer pontos de apoio para julgar o que está por vir. Essa leitura da história, né? Essa leitura da história. Enquanto menos temos a consciência essa memória do passado, e enquanto menos observamos o dia de hoje, o hoje da nossa existência, né? Que é essa dinâmica também temporal do livro do Deuteronômio, a memória histórica, né? Os dias que nos precederam, a aliança, o Monte Horebe, a revelação de Deus a Moisés, a nossa reconstrução, o dia de hoje, a vivência da aliança hoje. Quando as pessoas perdem esse elo de perceber a história, elas se tornam pessoas, às vezes, ingênuas, às vezes alienadas e, por vezes, inseguras nas suas decisões de avaliar a vida e tomar decisões futuras. Isso é muito interessante, viu? Então, essa segunda expressão fala da memória. Sem memória, o povo perde a sua identidade e seu rumo de missão. A gente medita muito isso, a questão do nosso povo, da nossa história brasileira. Quantos de nós sabemos da história do nosso povo? Às vezes nós sabemos da história geral do Brasil, né? Mas um conhecimento específico das regionalidades, né? Do Brasil no descobrimento, o Brasil colônia, o Brasil independente, né? Os dias de hoje. Será que a gente tem essa visão histórica ou estamos pisando na história ingenuamente? Facilmente brasileiro esquece do dia de ontem. Nós já esquecemos, por exemplo, da ditadura militar. Consequentemente, não ensinamos às gerações de hoje, né? Nós não tivemos essa honradez, essa ética de ensinar a história do nosso povo aos nossos filhos, às gerações de hoje. Ou então, entramos nesse clima negacionista de que a história não foi assim. Mas a memória é um pressuposto para a construção de um país melhor, de uma nação melhor. Aqui, o livro do Deuteronômio nos ensina isso. No Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 20 a 21, nós encontramos, né? Amanhã, quando teu filho te perguntar que são esses estatutos, estes testemunhos e normas que Javé, nosso Deus, vos ordenou, dirás ao teu filho: nós éramos escravos do faraó do Egito, mas Javé nos fez sair do Egito com mão forte. Veja, é um ensinamento que passa de geração em geração. Não há rupturas. E cada vez que se faz a memória, se diz às gerações, né, que nos precedem,
Se diz que todas as vezes que rompemos, né, com Javé, com sua aliança, com esse Deus de amor, e aí me permite usar essa expressão, o caldo engrossa, né? A coisa se desvia. Terceira palavra é o serviço. Libertado da escravidão do Egito, o povo recebeu a missão de ser portador dessa revelação de Deus no meio dos outros povos. Em Deuteronômio 4:20 diz assim: Javé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosseis o povo da aliança, como hoje se vê. Ou como o próprio Deus fala ao seu povo através do profeta Isaías. Diz assim: Eu, Javé, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te modelei, e te pus como aliança do povo, como luz das nações. A quarta palavra é a expressão êxodo. O livro do Deuteronômio, constantemente, do começo ao fim, o livro manda lembrar o êxodo. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que Javé teu Deus, de lá te resgatou. É por isso que eu te ordeno a agir deste modo. Está em Deuteronômio 24:18. Se falamos de memória, recordar então o Êxodo. O Êxodo é o grande evento do Antigo Testamento. A partir de então, tudo se recomeça, a leitura da palavra de Deus, a releitura de Israel acontece a partir daí. Muitos autores sagrados dizem que a partir daí se começa a literatura do Antigo Testamento, né? Sai das tradições orais para as tradições escritas, né? Inclusive até para se escrever o livro do Gênesis foi a partir do Êxodo, né? Para dizer assim, o Deus que nos libertou do Egito é aquele mesmo Deus que nos criou. É uma leitura existencial. E aí faz uma retrojeção literária para explicar que esse Deus criou. Aí começa a personificar a criação, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o sexto dia, criou Adão e Eva. A quinta palavra é a palavra comunidade. A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. A vida do povo deve ser um sinal visível da presença de Deus. Quando vê cacos de vidro no chão, você conclui: alguém quebrou um copo. Naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta já denunciava: alguém quebrou a aliança. Quando todos observam a aliança, quando todos observam os mandamentos, não há pobre, não há miserável, não há sofrimento. Não há injustiça social, há equidade. O povo responde à iniciativa de Deus, vivendo em comunidade de irmãos. Somos todos irmãos. Os que chegamos à terra prometida e aos peregrinos, aos viajantes, aos estrangeiros, todos nós somos irmãos. A aliança nos leva a compreender isso. E aí em Deuteronômio 15, versículo 4, diz assim: entre vós não haverá nenhum pobre. É muito parecido com o texto dos Atos dos Apóstolos, quando diz que na igreja nascente, no cristianismo nascente, os cristãos viviam tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, né? E não havia entre eles necessitados. Há um paralelo aqui fortemente da comunidade da primeira aliança, da fidelidade, o convite dessa fidelidade, né? E essa comunidade do Novo Testamento, que fiel ao mandamento do amor, né, de Jesus, vai ser uma comunidade que no seu jeito de ser revela a face amorosa de Deus. Olha que coisa bonita. O que é igreja? Né? O que é comunidade? O que é ser cristão? O que é servir e seguir a Deus? Aí está uma resposta, né? Uma outra palavra fortemente é
uma palavra muito cara para todo o Pentateuco, inclusive, não só para o livro do Deuteronômio, mas é a palavra libertação. O Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. O Deus do amor é o Deus da libertação. A teologia da comunidade nascente, da comunidade judaica nascente, é a teologia do Deus da libertação. Teologia da libertação, teologia do libertador. Então Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito e lhe garantiu a vida. Nunca há de se esquecer que esse Deus havia libertado o seu povo por amor. E aí você pode ver em Deuteronômio 5, capítulo 5, versículos de 6 a 8, quando diz assim: Eu sou Javé teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não terás. E é a reclamação da idolatria. A idolatria é exatamente essa: deixar de adorar ao Deus libertador, ao Deus da libertação, para cultuar, venerar e se aprisionar aos deuses pagãos do ouro, da prata, do poder, da ganância, que nos escraviza. É uma mensagem linda, gente. O povo de Deus que foi para o deserto, que Deus preparou o povo falando diretamente ao seu coração, esse povo que chega na terra prometida tem essa identidade e tem este Deus que os ama e os protege. A última palavra, a sétima palavra, é a palavra aliança. É o compromisso mútuo que Deus tem e que nós temos também diante de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com Javé. No capítulo 5, versículos de 2 a 3, diz assim: O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas com nós que aqui estamos, todos vivos hoje. Veja, quem está dizendo isso não está negando que os pais experimentaram a libertação do Egito. Foram os pais de muitos destes que estão lendo nesse momento esse texto, né? Mas essa leitura familiar, essa leitura histórica que diz assim, é como se dissesse assim: olha, minha mãe fez uma grande experiência com Deus, mas não só foi ela não, eu também. Por quê? Porque Deus, as ações de Deus, elas não estão no passado. Aquela aliança que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, não é coisa do passado. Aquela aliança de amor que Jesus fez na cruz, né, que Deus fez em Cristo na cruz, não é coisa só dos apóstolos, de Nossa Senhora. Essa aliança de amor é hoje, é aqui e agora. É nesse momento que você está comigo, refletindo essas 7 palavras chaves para entender a linha teológica e o pensamento do livro do Deuteronômio. Prometo que no próximo áudio, no próximo podcast, nós vamos tratar alguns temas distoantes que confundem a cabeça de muita gente. Se Deus é amor, por que nesse texto, no livro do Deuteronômio, tem essa situação? Então, próximo podcast, a gente vai trabalhar essas expressões. Paz e bem a todos. Deus vos abençoe.